Estamos ao longo dessas últimas semanas estudando sobre a nossa série da cruz ao caos, ou do caos à cruz. E diante dessa jornada que nós começamos a estudar, nós podemos ver diferentes realidades, diferentes perspectivas a respeito da história, da humanidade, da intervenção de Deus da história, e como Deus ao longo da história foi construindo o seu plano de redenção. E nós também podemos perceber que durante o período em que foi escrito o Apocalipse, era um período de bastante desesperança. Os cristãos estavam sendo perseguidos, as igrejas eram muito pequenas, muito frágeis, o Império Romano estava tomando conta de toda a civilização, eles estavam impondo o seu domínio, perseguindo os cristãos, e havia um grande período de desesperança. Jesus havia anunciado que voltaria em breve, mas em breve ele ainda não havia chegado. E João, então preso, João, apóstolo, discípulo, preso na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação da parte de Deus. E é aqui que nós começamos a nossa história. Se você tem a sua Bíblia e puder abrir comigo, eu convido você a abrir em Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2, que foi aqui o ponto de partida, da onde nós começamos a ler essa carta e ter essa realidade a partir do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2, diz: revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Apocalipse. O propósito de Apocalipse é falar a respeito da revelação, mas não a revelação do fim dos tempos, não a revelação do fim do mundo, como muitas vezes nós erroneamente interpretamos o Apocalipse. E a revelação de Apocalipse, ela começa justamente nessa parte, aqui exatamente onde é dito a respeito da cruz. Essa é a primeira imagem que aparece em Apocalipse. Eu já aumentei, eu vou conseguir chegar. Deu. A primeira imagem que nós podemos ver no livro de Apocalipse é a cruz. Ela é o ponto de partida, não o fim do mundo. A cruz revelada é o ponto aonde as coisas começam a convergir. E aí nós vamos entrar para dentro desse livro de Apocalipse, onde que nós vamos ver números, símbolos, datas. Mas eles são simplificações, eles são simbolismos daquilo que João havia pretendido falar para aquelas igrejas dispersas na Ásia Menor. Nós começamos a falar sobre isso e entendermos de que esses símbolos, eles na verdade funcionam como uma espécie de criptografia. João está preso na ilha de Patmos, ele está sendo cercado por soldados, ele está sendo cerceado, mas ele precisa fazer chegar essa mensagem até as igrejas. Então ele se utiliza desses símbolos, ele se utiliza de números, e ele se utiliza dessas metáforas. E essas metáforas, elas estão ancoradas no Antigo Testamento. Por isso que quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos ler Apocalipse a partir do Antigo Testamento, porque essa é a chave de criptografia, da qual as igrejas conseguiam entender e captar a mensagem. Pois é lá no Antigo Testamento que essas figuras são utilizadas para dar sentido a essa revelação que João está descrevendo na sua carta ao Apocalipse. E aí, diante dessa realidade da cruz, nós entramos para o capítulo 4. E o capítulo 4 nos fala sobre esse convite que o anjo faz para João e diz assim: vem, sobe aqui.
Sobe aqui porque eu quero te mostrar uma outra realidade. Uma realidade invisível, da qual você talvez não está conseguindo contemplar aí debaixo da terra. E eu quero que você tenha uma percepção de um outro jeito de olhar a história. E ele então é convidado e ele se depara diante de uma cena. E a cena que nós vimos no capítulo 4, e essa é a primeira figura que nós vimos, capítulo 4 é o trono. E ele começa a falar dessa perspectiva do trono. A história deve ser contada a partir do trono, e não diante da realidade que está posta. Então as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, o sofrimento, não determinam a realidade que está sendo contada no cosmos. Ele tem uma cena. Ele, diante dessa cena, ele vê um trono. E diante desse trono, há uma série de realidades. Diante desse trono está toda a criação de Deus. Diante do trono, inclusive, está a própria maldade simbolizada no mar de vidro, que nada é oculto aos olhos de Deus. Diante e ao redor desse trono estão toda a criação, todas as criaturas. Toda a criação e todas essas criaturas dão glória e prestam louvor a esse que está sentado no trono. E assim nós saímos do capítulo 4, e aonde que nós vimos essa realidade do trono de Deus, que esse é o centro do universo. O centro do universo não é contado a partir da circunstância que os nossos olhos veem. Portanto, não importa a nossa crise, não importa o tamanho da nossa dor e nosso sofrimento, não importa a dificuldade com que o nosso país está enfrentando, e não é grande o suficiente todas as lutas que estamos passando hoje na humanidade, se comparado à glória e à grandeza e à majestade daquele que está sentado no trono. Portanto, no centro do universo, sim, no centro do universo existe um trono. E nesse trono há um governante. E esse governante não é Roma, não são Césares. Nesse trono não são os impérios, não são os poderes políticos, não são as forças ideológicas. Diante dessa realidade, quem governa o centro da história é o soberano e majestoso Deus. E aí nós fomos para o próximo capítulo, capítulo 5. E nesse capítulo 5, ainda falando dessa realidade invisível, dessa percepção do cosmos, onde João está vendo de uma outra perspectiva. Começa a rolar um drama. E nesse drama aparece um livro que está selado com 7 selos. Esse livro é o livro da história. Mas esse livro da história, ele gera um conflito, ele gera uma crise, porque diz em Apocalipse, capítulo 5, que não se achava quem pudesse ser digno, capaz de revelar a história, de abrir e romper os selos. E nesse momento João chora. João chora de desespero, de agonia, de aflição, porque a história não pode ser revelada. Mas aparece uma figura importante, uma figura que aparece por várias vezes no Antigo Testamento, que é a figura do Cordeiro. Vai ficar sem orelha esse cordeiro. E esse cordeiro que já é relatado no Novo Testamento de diferentes formas, no Antigo Testamento, aonde é o símbolo do sacrifício, o símbolo de pureza, o símbolo de oferta da parte de Deus, para redimir o seu povo. E era assim que eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento. Portanto, fazia todo sentido para a compreensão do povo judeu que era o Cordeiro, aquele que foi substituído por nós, capaz de revelar e abrir o livro da história. Então, diante dessa realidade de que o Cordeiro é aquele digno de abrir o livro e de romper os selos,
nós podemos dizer que antes mesmo de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Interessante porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz, no capítulo 2, verso 20, que antes mesmo de Deus criar o mundo, Ele ofereceu o seu Filho em sacrifício, para que pudesse ser viável a criação do mundo. Então, antes mesmo de haver a própria encarnação do Cristo, houve o sacrifício dele na eternidade. E é assim que é descrito o Cordeiro, aquele que parecia estar morto, estava de pé. É assim que é descrito aquele que vai romper, então, o livro e os selos da história. E daí nós avançamos mais para frente, justamente onde nós temos o rolo, o livro da história. E aí nós passamos para um outro momento, onde João é convidado a sair desse mundo invisível. E a entrar no nosso mundo imanente. Ele fala, olha, agora você vai ver a realidade da qual você está acostumado a ver. Essa realidade que de fato é a realidade onde todos nós percebemos. E esses selos são rompidos um após outro, e vem cavaleiros, e vem o cavaleiro vermelho da guerra, e vem o cavaleiro negro da fome, da injustiça, vem o cavaleiro amarelo das guerras. E isso começa a trazer uma certa angústia, um certo sofrimento. Por quê? Porque é assim que nós estamos, é assim que é o nosso mundo. Vivemos no mundo caído, vivemos no mundo que está no pecado, vivemos no mundo de injustiça, vivemos no mundo de sofrimento. E a verdade é que, para a maioria das pessoas do nosso planeta, o mundo não é o lugar feliz. Quanta fome, quanta luta, quanta injustiça. Mas mesmo diante de todas essas catástrofes, ele rompe o selo e fala sobre o conflito da natureza, as catástrofes que acontecem no nosso ecossistema, as enchentes, os maremotos, os terremotos. E fala ainda sobre um último selo que é rompido, daqueles que são mortos, por causa que confessam a sua fé em Cristo. E meus queridos, não se enganem, nunca houve antes na história registrada tantos cristãos perseguidos como nos dias de hoje. Nunca houve. Quando nós falamos em perseguição dos cristãos, nós achamos que isso é coisa do primeiro século, pois não é. Centenas de milhares de pessoas são perseguidas hoje, por causa que confessam a sua fé em Jesus Cristo. E esses selos são abertos. Mas mesmo assim, o primeiro selo que é rompido, vem um cavalo branco, que simboliza a própria presença de Deus na história. E durante toda a história, Deus esteve presente, agindo, atuando. O inferno tem o seu limite. Deus interveio, intervém e intervirá na história humana. E depois desses selos, dos 6 selos que são rompidos, nós passamos para o 7º selo. E passamos para as trombetas. E aqui nós começamos a perceber uma outra realidade, diferente dessas duas que nós vimos aqui. Essa é uma realidade onde João começa a perceber que essas duas realidades, do mundo invisível e do mundo visível, começam a se fundir em uma só. E esse é um pensamento cristão e judaico, diferente do pensamento grego, que estabelece essa separação entre o mundo visível, que não tem relação com o mundo invisível. A fé cristã diz que essas coisas se conectam. E nós podemos ver isso através dessa dupla realidade, do invisível e do invisível, do eterno e do transitório, do humano e do divino, que vão se fundindo numa só realidade. A gente viu isso presente em diferentes figuras. Da figura do incenso, da oração dos santos, do pequeno livro, que significa o evangelho, do anjo, que é esse ser celestial, das duas realidades de Cristo, das duas testemunhas, da sua natureza humana, da sua natureza divina, do santuário, que é onde está a presença de Deus, da arca da aliança, onde essa presença de Deus é dada aos homens.
Então, a partir dessa fusão, se cria uma nova realidade, uma nova perspectiva de que a cruz de Cristo, ela traz o reino de Deus para dentro da história da humanidade, ilumina todo o caos que antes não era conhecido. Com isso, agora, tanto o mundo quanto o reino de Deus são a mesma realidade. E essas figuras começam a se sobrepor. E diante dessa verdade, de que Deus intervém na história, de que Cristo veio, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou e que Ele cria uma nova realidade. Nós então entramos numa outra figura, que é a figura que foi o trecho mais longo que nós estudamos, o capítulo 13 até 20, que foi justamente essa tentativa de Satanás se lançar contra a própria obra de Deus. E o 66 ficou bem atrás de mim aqui. E esse 666 nos lembra de que aqui nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de um sistema, nós estamos falando de uma realidade, de que ao longo da história são vários anticristos que se levantam, são várias forças do mal que se levantam, são vários sistemas que lutam contra a vida, que lutam contra o bem, que propagam o mal. E aí nós vimos esse dilema do dragão que tenta evitar, de Satanás, que lá já no cosmos tenta evitar o nascimento do próprio Cristo. E ele não consegue impedir esse nascimento do Cristo. Então o que ele faz? Ele manda suas bestas para tentar seduzir, enganar e enfeitiçar a todos aqueles que se dobram diante dessas figuras. E nós vimos que essas figuras são a propaganda e o poder, que nos seduzem. Essa propaganda de que uma vida sem Deus, ela pode ser muito melhor. Esse poder que sempre nos envolve, nos corrompe. Essa tentativa sempre de exercer domínio sobre os outros. E aí então nós avançamos. Nós avançamos para que a última palavra e a palavra definitiva, ela não é dada pela besta, nem pelo dragão, mas ela é dada por Deus na perspectiva da nova criação. Então, em Cristo, nós temos a possibilidade de uma nova criação. Um novo céu, uma nova terra são estabelecidos. Muito mais do que a expectativa do céu, o convite é que a proposta de trazermos essa realidade celeste já aqui e agora. Em Cristo tudo se faz novo. Em Cristo essa plenitude é possível. Muito mais do que esperarmos pelo céu e esperarmos pela terra. O convite que o anjo faz a João é: tornem a terra o próprio céu. Tornem aqui já uma possibilidade de uma vida diferente, de uma vida melhor, com outra expectativa. Nós ansiamos o novo céu e a nova terra que descerá até nós. Mas enquanto isso, vivemos na perspectiva da eternidade, que nos leva a experimentar aqui e agora um pouco do céu. E aí nós voltamos propositadamente aonde nós havíamos pulado. Nós voltamos para o capítulo 2 e para o capítulo 3, aonde que fala dos remetentes dessa carta. E nós fizemos isso justamente para, de alguma forma, exemplificar de que esse tema de Apocalipse, ele não é um tema simplesmente para nos encher de esperança e criar para nós uma espécie de segurança emocional sobre as coisas que vão acontecer. Não. A ideia é que essa carta de Apocalipse, ela é contada para a igreja. E ela quer motivar a igreja para o exercício da sua vocação e do seu engajamento no reino de Deus. O que Paulo queria ao escrever essa carta para as igrejas é fortalecer a sua fé, encorajar, apesar de nós mesmos.
Porque é isso que nós percebemos nas figuras que são descritas, no relato das cartas, de que é verdade. Nós, como igreja, temos muitas coisas positivas, temos muitas coisas boas, mas também é verdade que nós temos muitos pecados a confessar. Também é verdade que nós temos muitas coisas para nos arrepender. Também é verdade que nós, como igreja, precisamos rever muitas coisas da nossa própria prática e da nossa própria existência. E nós fizemos esse pequeno exercício, não foi verdade? De trazer aqui um pouco daquilo que Deus tem falado com a igreja, do nosso jeito. E como é difícil discernirmos a voz de Deus, não é verdade? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida comunitária. Muitas vezes esse discernimento, ele não vem de imediato. Muitas vezes esse discernimento, ele é confuso, ele é ambíguo, como nós somos. Como nós temos as nossas dificuldades. E em meio à gratidão, a críticas, a alegrias, a perguntas, nós trouxemos aqui as nossas pequenas impressões daquilo que Deus tem falado para a vida dessa igreja. Porque Deus falou, fala, e Deus vai continuar falando ao longo da história, de diferentes formas, de diferentes jeitos, através da sua palavra. E como termina Apocalipse? Para muitos, Apocalipse termina com o novo céu e a nova terra, mas na verdade, tem um texto bem mais longo no final do capítulo 22, e eu gostaria de ver com você esse capítulo. Agora que vai começar a palavra, tá bom, meus queridos? Apocalipse 22, verso 6. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras desse livro. Adorem a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça e continue o imundo a sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a você esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que são descritas nesse livro. Existe um estreito paralelo dos primeiros versos de Apocalipse e dos últimos versos. É como que se nos primeiros versos João fosse resumir aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai falar. Ele vai fazer uma síntese. E no final ele parece que faz um arremate
dizendo a mesma coisa que ele disse no começo. Viu, gente? Entre essa realidade e esta mesma realidade, muita coisa acontece. Mas algumas coisas eu gostaria de destacar. E a primeira coisa que ele fala é a respeito de João. Ele fala sobre o autor. E ele fala no verso 8, eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. Ele fala sobre esse testemunho que o anjo traz. O anjo está a serviço de Deus. E ele traz uma boa nova. Lá no verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a você esse testemunho concernente às igrejas. E aqui, de novo, há um destaque importante, porque ele fala sobre os seus destinatários, que são as igrejas. Apocalipse é uma carta escrita para as igrejas. É uma carta escrita do noivo para a noiva. E só a noiva pode entender aquilo que o noivo está escrevendo. Essa carta fala a respeito de felicidade. Ele fala no verso 7, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse não é para nos encher de pânico, mas é para sabermos que a história está no controle de Deus. E Deus já tomou todas as providências para que o mundo pudesse ser recriado a partir da cruz, a partir do Cordeiro, que é o único digno de abrir o livro da história. Mas ele também fala sobre o remetente. E é interessante porque ele traz essa realidade do Cristo, não mais do pequeno judeu crucificado, lá no final da Palestina, mas ele fala dessa realidade do Cordeiro, que não existe nada antes, não existe nada depois. Jesus Cristo é a realidade última. Vejam o que ele fala no versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No verso 16, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. É uma outra perspectiva a respeito de Jesus. Mas esse texto, ele fala sobre urgência. Vejam que nesse trecho aparece 3 vezes a palavra em breve há de acontecer. E nós precisamos entender o que Apocalipse fala sobre urgência. Urgência é diferente de pressa. Pressa nós fazemos quando nós estamos atrasados, quando não dá tempo. Mas urgência determina prioridade. Aqui, João não está falando sobre quantidade de tempo, mas ele está falando sobre a qualidade do tempo. E eu fiquei pensando sobre essa terminologia e esse conceito que João traz aqui sobre a urgência. E essa pergunta é uma pergunta que eu faço para você e é uma pergunta que eu faço para mim nessa noite. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, a palavra é muito clara quando diz que não sabemos o dia nem a hora. O próprio Jesus disse que ele não sabe. Mas vamos aqui imaginar. Se Jesus voltasse daqui exatos 1 ano, você mudaria o que você tem feito na sua vida? Você deixaria de fazer alguma coisa? Você estabeleceria novas prioridades? Você se reconciliaria com pessoas que hoje você tem algum tipo de atrito? Você pediria perdão para alguma pessoa? Você faria algum tipo de oferta generosa? Você venderia alguma coisa que hoje não faz a menor diferença na sua vida, mas que por algum motivo você guarda aquilo, não sabe por quê? Nós mudaríamos a nossa vida se Jesus voltasse daqui a 1 ano? Pois se a nossa resposta é sim, então a pergunta é por que nós não mudamos?
E se Jesus voltasse daqui a um mês, nós mudaríamos alguma prática da nossa vida? E é isso que a urgência faz, entendem? A urgência estabelece prioridades da nossa vida. Ela faz com que a gente não se distraia com os penduricalhos que a vida vai nos oferecendo e a gente perde a perspectiva de servir ao reino, de servir ao Cristo. Urgência tem a ver com foco. Urgência é uma espera ativa. É a espera de quem chama o táxi e fica parado esperando o táxi chegar. Quem chama o táxi e vai embora, vai numa banca de revista, chama o táxi e vai para a banca de revista. Não. Quem jogando futebol está correndo em direção ao gol e o seu companheiro com a bola, você fica na expectativa de que ele vai dar o lance. E se ele não der, você não sabe, mas você fica na expectativa. É uma espera ativa. Muitas vezes, meus queridos, nós esperamos Jesus voltar. Sentado num banco da praça, como quem aguarda alguma coisa que nem sabe se vai acontecer. Quando João diz aqui que em breve eu voltarei, ele está dizendo para nós, olha, não se distraia com essas coisas do mundo. E essa urgência, ela é libertadora, porque ela faz de novo a gente se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, quem eu estou me tornando, o que eu estou construindo, que caráter eu estou desenvolvendo em mim mesmo e como eu estou servindo ao mundo em quem eu vivo. E diante dessa urgência, há somente uma coisa pela qual nos resta fazer, que está descrito no final do verso 9, quando diz, adorem a Deus. Esse é o resumo de Apocalipse. Adorem a Deus. Adorem a Deus. Tudo isso aqui está resumido nessa expressão, adorem a Deus. Vocês estão preocupados com o que está acontecendo no mundo? Muito bem. Adorem a Deus. Vocês estão sofrendo, vocês estão lutando, vocês estão desesperançados? Adorem a Deus. E o texto fala como que nós adoramos a Deus. E nós adoramos a Deus de basicamente duas formas, segundo o que o texto nos propõe. Primeiro, nós adoramos a Deus com as nossas ações. Vejam o que fala no verso 11 e 12. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia e continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nós adoramos a Deus com as nossas mãos. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós produzimos, seja por palavras, seja por ação. Nós adoramos a Deus quando nós nos esforçamos, mesmo, para sermos bons maridos, bons pais, boas esposas, bons filhos. Nós adoramos a Deus quando nós contribuímos de forma significativa e relevante para que o nosso país seja um lugar melhor de se viver. Nós adoramos a Deus quando nós nos tornamos bons empregados ou bons patrões. Nós adoramos a Deus quando nós, de fato, nos envolvemos e nos engajamos no reino de Deus, na sua causa. Nós adoramos a Deus quando nós lutamos por justiça, que é isso que o texto nos diz. Mas o texto nos diz mais. Ele nos diz que nós adoramos a Deus quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos. Vejam o que fala o verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Percebam, meus queridos, que o verbo aqui está conjugado no presente. Aqueles que lavam as suas vestes. Nós, muitas vezes, como cristãos, somos extremamente arrogantes. Somos extremamente insensíveis e presunçosos. Confessar
nos arrepender é algo que precisa fazer parte da experiência da nossa dinâmica de fé. Nós precisamos continuamente nos arrepender. Nós precisamos continuamente confessar os nossos erros. Nós precisamos continuamente realinhar as nossas prioridades, todos os dias. Arrependimento e confissão não é algo para se fazer uma vez na vida. Como nós adoramos a Deus? Quando nós reconhecemos a nossa natureza pecadora, quando nós reconhecemos a suficiência de Cristo, quando nós reconhecemos que sem Cristo nós nada conseguimos e nada somos. Nós adoramos a Deus quando todos os dias nós colocamos as nossas vidas ao pé da cruz. O que temos para fazer como povo, como igreja? Adorar a Deus. Adorar a Deus com aquilo que fazemos e adorar a Deus com o nosso coração, com a nossa entrega, com a nossa renúncia, com a nossa confissão. E Apocalipse termina dizendo que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E o trono está ocupado por Jesus Cristo. E esse trono ocupado por Jesus Cristo, é a Ele que nós devemos adorá-lo. Portanto, confissão, arrependimento e testemunho são marcas sempre presentes ao longo da vida e da história da igreja. Amém? Vamos ficar de pé para ouvirmos a última parte do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Assim conclui Apocalipse. E de pé nós queremos cantar então a última música para nos despedirmos nessa noite.